Antigamente era a vizinha quem dava o recado ou a carta demorava dias para chegar. Hoje, nós estamos diante de um bombardeio muito grande de informações que chegam através dos meios tradicionais e também pelos veículos digitais. Para falar sobre cognição em tempos de hiperinformação, o Opinião Pernambuco de hoje recebe Leandro Teles. Ele é médico neurologista e escritor. É especializado pela Universidade de São Paulo. Lembramos que o Opinião Pernambuco também pode ser acompanhado pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Rádio Universitária AM 820 kHz, a Rádio Paulo Freire. Para vocês que nos acompanham nas rádios, eu sou Valdir Oliveira. Seja bem-vindo, Leandro. A gratidão é minha, é um prazer falar com você, Valdir, e falar aos ouvintes do nosso programa. Então, o Leandro está falando diretamente de São Paulo. Bom, a gente vive hoje um momento em que, se você não tem informação, você é outsider, você é desconsiderado, você está sendo visto como uma pessoa desnecessária para um determinado convívio social. Mas o que acontece, Leandro, é que nós estamos recebendo uma carga muito grande de informações. E isso a gente tem toda uma tecnologia que está por trás disso. O que está se passando no mundo com esse avanço tão rápido das tecnologias? É um grande dilema, né? Na verdade, o cérebro é um órgão bastante chato. Se você priva ele de informação, ou de atividade, de vivência, ele sofre. A falta de informação é ruim. Agora, por outro lado, o excesso de informação também é ruim. Ele pode trazer dificuldades a curto prazo, a médio prazo e até a longo prazo. Hoje a gente percebe que muitas pessoas estão fadigadas, muita gente com distúrbio de sono, quadros depressivos ou ansiosos. Então, a gente precisa analisar esse velho cérebro biológico nesse novo mundo que a gente criou. Não é só a quantidade de informação, mas a velocidade e a briga que se trava pela nossa atenção. Então, a gente é bombardeado e acaba evoluindo com uma série de dificuldades sem perceber que o problema está justamente na falta de filtro. Então, é muito importante que a gente tenha filtros e capacidade de triar a informação que nos atinge. Senão, não vai ter energia para tudo. Sem dúvida, com o excesso, com a overdose de informações, a gente vai ter problemas de concentração, de memória, de tomada de decisões. A gente vai ser alvejado por informações em quantidade, mas baixíssima relevância, e alguns pacientes com predisposição poderiam evoluir para quadros mais graves. Isso que o senhor coloca alcança toda a sociedade, ou seja, ninguém consegue, nesse momento, né, da história da humanidade, ficar ou fugir desse bombardeio de informações. E a impressão que a gente tem, doutor, é que elas sejam necessárias. Nós estamos enganados nesse sentido, porque, do outro lado, as pessoas estão querendo, cobrando da gente que nós estejamos informados para poder conviver, para poder ter um grupo social, por exemplo. A informação é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta, mas você precisa ter uma limitação. Você precisa saber buscar a informação qualitativamente boa e não quantitativamente. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente é alvejado com aquela informação que muda de segundo a segundo, onde tudo vem com roupagem de urgência ou de necessidade geral. Isto é inadmissível para o cérebro. O cérebro ele é um órgão biológico finito e que adoece. Então, se você entrar nessa máquina de moer cérebro, que é a sociedade moderna, você não vai ter uma coisa importante que é a sustentabilidade. O cérebro ele precisa de renovação e precisa ser sustentável. A gente até brinca que o cérebro tem que durar a vida toda. Então, você não pode levar ele ao limite. As pessoas que estiverem muito no multitarefa, que estiverem fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ou que estiverem bombardeadas, então tem que triar. Tem que aprender a desligar a rede social, tem que colocar atividade física, tem que ter atividade social, tem que ter noites de sono reparadoras. Com isso, você vai conseguir ter uma informação sem ter uma hiperinformação. A hiperinformação é coisa para computadores. Você precisa buscar e saber qual é a informação útil naquele momento. Então, se você for atrás do conhecimento pleno, você vai levar o seu cérebro a uma utilização que não é humana.
a utilização humana ela é finita, ela é gerenciada e ela precisa ter renovação. A informação tem que ser entremeada com atividades lúdicas, com vivências complexas, senão é muita coisa, baixa qualidade. Isso vai te levar ao esgotamento e à inaptidão de gerenciar a própria informação. Então, é um ciclo que não é saudável. Quando o senhor diz que o nosso cérebro não suporta tanta informação, como mensurar a capacidade, considerando até que cada pessoa ela tem seu mundo cognitivo, ela tem suas idiosincrasias, ela tem suas peculiaridades físicas e psicológicas. Então, como mensurar o que é ideal? Qual é a quantidade que poderia caber para cada pessoa? Essa é uma pergunta muito importante, muito atual, né? E cada um tem o seu hardware e cada um tem o seu software. É isso que você chamou de variações de personalidade, capacidade cognitiva, ou até idiosincrasias, que são coisas peculiares a uma ou outra pessoa. Então, a gente precisa olhar para o nosso rendimento. Se o seu rendimento está baixo, e aí não é só o rendimento intelectual, como é que está o seu rendimento físico? Como é que está a sua noite de sono? Você pensa da mesma forma de manhã e à noite? Essa pergunta é muito importante. Tem gente que acorda com um pensamento. Olha, eu vou fazer dieta, eu vou fazer exercício à noite. Aí chega à noite, você está tão estrupiado de informação e de tomada de decisões que durante o dia você é um e à noite você é outro. Você já come errado, já vai para a televisão, já se joga e dorme em qualquer lugar. Olha para o seu sono, olha para o seu grau de irritabilidade, de ansiedade, olha para a sua capacidade de perceber o prazer. Então, se você estiver sofrendo por antecipação, se estiver esgotado pelo trabalho, se estiver sem o fascínio, sem o tesão pelas atividades que antes levavam a uma valorização pessoal ou ao prazer, tudo isso é sinal de que você está trabalhando, talvez, numa rotação inadequada. A verdade é que você aguenta por um tempo, principalmente a mente mais jovem. Você aguenta por um tempo. Chega uma hora que o boleto chega. E ele pode chegar como burnout, que é esgotamento profissional, pode chegar como insônia, como irritação, como mau rendimento social, como esquecimento. O cérebro, ele avisa que ele está em overuse, está usando demais. Você vai começar a ter pequenos bugs, se perder em lugares, ou esquecer coisas, ou dificuldade de rastreamento, ou crises de estresse. Só que você precisa saber ouvir, né? Às vezes, o cérebro fala com sintomas físicos, dor de estômago, dor de cabeça, tontura, dores nas costas. Então, você precisa ouvir os detalhes que, às vezes, denotam que a máquina está sendo utilizada de uma forma inadequada. Eu faço a comparação com máquina e eu não deveria fazer. Eu faço para as pessoas terem um exemplo formal ali, mas o cérebro não é máquina. O cérebro é vivo. Ele precisa de vivência, mas a vivência tem que ser monotarefa e tem que ser multissensorial. Ou seja, fazer uma coisa de cada vez e aprofundar no emocional dessa vivência. Quando você entrega o cérebro todo descansado, conectado na informação, você tem mais qualidade e menos quantidade. Se você tirar o lixo de informação, se você tirar a baixa relevância ou aquilo que não te importa naquele momento, você já consegue trabalhar com mais saúde e muito mais competência. Doutor Leandro, como fazer esse diagnóstico? Você pode, de repente, estar apresentando sintomas e você confundir esses sintomas com uma dor de cabeça trivial, com algum outro problema que não necessariamente seja em decorrência dessa sobrecarga de informação. Então, assim, você consegue fazer uma autoanálise, um autodiagnóstico ou não? Ou a gente precisa buscar uma orientação profissional para poder diagnosticar esse problema? É fundamental que você se vigie, né? Que você conheça o seu organismo. Como que você gosta que a informação chegue? Algumas coisas são importantes. Saber dizer não. Olha, isso eu não dou conta, isso eu não consigo. Dizer não qualifica o seu sim. Ter capacidade de priorizar. Isto é importante. Isto não é importante. Porque tudo vai vir com roupagem de urgência. Tudo vai vir sedutor para você. Porque todo mundo quer um cantinho da sua mente. Ainda mais se você for alguém competente, alguém bom no que faz. Então, saber dizer não, priorizar, descentralizar, se cercar de pessoas que possam fazer com que tudo não passe por dentro de você. Isso é importante para qualquer organismo.
não abdicar de noites de sono, aprender a viver sem internet, sem computador, né? Então, tudo isso faz com que o cérebro não perca e não se vicie na informação. Porque tem pessoas que sequer toleram o tédio da falta da informação. Ele fica perdido. A gente vê jovens hoje que não conseguem ir num restaurante e simplesmente comer, conversar, tem que estar com o celular ligado, tem que estar up to date, tem que estar sempre atualizado. Então, a gente vai perdendo. O cérebro é um camaleão. Se você oferece guerra, ele vai responder com guerra. Olhe para o seu organismo. Se você está cansado demais, fadigado, estressado, distúrbio de sono e mau rendimento social, essas são as 5 dicas que você tem que buscar ajuda. Pode ser um psicólogo, um clínico geral. Ele vai fazer uma triagem, ele vai investigar os hormônios, anemia, como é que está o estilo de vida, e, sem dúvida, ele vai ter que pensar no esgotamento, que pode ser fruto da hiperinformação. Doutor, algumas pessoas têm tido as redes sociais como uma espécie de janela ou cano de escape para poder estar em contato com outros ou com outras, né? Ou pertencer a determinados grupos, como se a vida no convívio presencial não fosse suficiente para dar conta dessas suas necessidades, desses seus anseios. Isso acaba fazendo com que elas fiquem muito tempo, né, coladas, né, nas redes sociais. E aí, no que estão coladas, elas estão recebendo uma carga grande também de informação. Isso é para ser percebido como um distúrbio que precise de conserto, que precise de um tratamento, de uma orientação? Algumas vezes, sim. As redes sociais, os jogos, os computadores, eles podem trazer um padrão de vício. Por quê? Porque o feedback ele é muito rápido. Eu leio e já é uma curtida, é um comentário, eu já mudo. Então, essa velocidade da internet ela é muito sedutora e ela é feita numa roupagem pelos algoritmos para seduzir. Então, as pessoas gastam muito tempo e se cansam sem perceber. No afã de receber informação, elas acabam doando o seu cérebro à rede social ou a marketing ou a informação de baixíssima relevância. Tem que ser organizado. Além disso, a rede social aumenta a expectativa, te bombardeando por mundos perfeitos, filtrados. A velocidade também não é uma velocidade real, então tem que tomar cuidado. Muitos jovens e adultos precisam de tratamento pelo excesso de tecnologia. Nós estamos conversando com o neurologista Leandro Teles sobre cognição em tempos de hiperinformação. A gente faz uma pausa no Opinião Pernambuco e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre cognição em tempo de hiperinformação. O nosso convidado é o médico neurologista e escritor Leandro Teles. Doutor Leandro, o senhor falava no bloco anterior sobre, a gente tinha questionado essa sobrecarga de informações nas redes sociais. Né? E aí eu pergunto, o cérebro ele consegue identificar o que é necessário ou não? Ou isso é uma questão de cada pessoa que tem que saber o que deve jogar fora e o que deve reter? Mais uma vez, é uma pergunta muito importante e é central, né? A gente fala, é a pessoa ou é o cérebro, como se fossem duas coisas. Mas essa pergunta faz todo sentido. O cérebro, ele tem 2 grandes áreas. Uma área que é uma área mais límbica, mais emocional, mais primitiva, e uma área que é mais racional, mais desenvolvida, mais consciência. Se você deixar o seu cérebro primitivo escolher, ele vai adorar informação de baixa relevância. Ele gosta de feedback rápido, fofoca boba, ele gosta de coisas como ele gosta de chocolate, como ele gosta de alimentos calóricos, de programas às vezes bobos. E a consciência, ele precisa ajudar. Você precisa conscientemente rastrear isso e falar, opa, eu vou instalar um aplicativo no meu celular que conta o tempo que eu fico, para quantificar. Aí eu dou uma puxada na orelha do meu cérebro primitivo. Eu vou deixar de seguir algumas pessoas que parece que não estão me agregando. É um bombardeio inútil de informação. Olha, eu vou estipular um horário do dia para olhar as notícias, por exemplo, sobre a pandemia ou sobre algum tema mais atual. Eu separo aquele horário. E quando você se desconectar da informação, o faça sem peso na consciência.
consiga bater um bate-papo, tomar um café, olhar nos olhos da outra pessoa, fazer uma atividade física sem estar conectado assistindo o jornal, lendo o livro. Então, se doe também ao seu corpo, porque isso qualifica o seu cérebro para o seu próximo engajamento. Eu conheci um escritor aqui em Pernambuco que ele dizia: Valdir, a gente tem que ter tempo de ócio. Eu vejo que você está trabalhando muito, mas a gente precisa desse tempo de ócio. Até que ponto o supérfluo, o aparentemente supérfluo, né? E isso que pode não valer nada, pode valer muito para o cérebro. Com certeza. O cérebro precisa de distração, ele precisa de paz, porque ele é um grande camaleão. Então, é muito importante o que você não faz, o que você deixa de fazer. Infelizmente, a sociedade plantou alguns mitos do nosso cérebro. Que Deus ajuda quem cedo madruga, que tempo é dinheiro. Então, a gente aprende desde pequeno, expectativa elevada, perfeição em tudo e dar conta de tudo. A gente não aprendeu a entregar o que tem para hoje ou aprender a recuperar o cérebro para o próximo dia. Isso vale para todos os órgãos. Se você beber constantemente, o fígado fraqueja. Se você se exercitar sem limite, sem descanso, o seu músculo fadiga e rompe. O cérebro também é assim. Chega uma hora que o disjuntor cai, despenca. O cérebro, para se proteger de depressões, de burnout, de ansiedade, ele desliga alguns disjuntores. Então, o excesso de informação começa a trazer bugs, mau rendimento, falta de alegria, ou uma ansiedade, ou uma mudança dos ciclos biológicos. Esta é a hora de fazer o caminho de volta e aprender a navegar com equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O vilão não é a informática, o vilão não é a informação, mas é de responsabilidade do usuário dessas tecnologias e do cérebro aprender a hora de buscar com celeridade, com correção a informação correta e a hora de abdicar e de mostrar para o cérebro essa vida do lado de fora, que tem seu ritmo, que tem a sua expectativa, que tem o seu tempo, que é o tempo da natureza. Com isso, você vai viver com muito mais qualidade e a sua saúde física também fica melhor. Porque o estresse aumenta cortisol, piora o gerenciamento da insulina, aumenta o ganho de peso, aumenta o risco de hipertensão, infarto, AVC. Então, aquela máxima do mente sã, corpo sã, ele é muito importante. E a gente aprendeu a comer melhor e a se exercitar melhor, mas não aprendemos ainda a usar o cérebro de uma forma mais sustentável. Doutor Leandro, quando eu era adolescente, eu fiz uns estudos de mnemônica e uma coisa assim que me chamou a atenção é que quando havia um interesse maior em relação a uma determinada questão, até mesmo conhecer uma pessoa, se aquela pessoa ela é importante que seja adicionada à tua rede, me parece que a retenção do cérebro ela se dá de uma forma mais rápida, mais efetiva. É isso mesmo, depende do grau de interesse que a gente tenha, e esse interesse ele passa por um estado de consciência. É preciso a gente ter a consciência de que aquilo é necessário, é importante para que o cérebro faça uma retenção adequada. Ali, de novo, esses dois cérebros. Né? O cérebro ele tem um grau de priorização, ele gosta automaticamente de algumas informações. Aquelas que destoam, aquelas que vêm com vínculo emocional, aquelas que são engraçadas, cômicas, exóticas, ou aquelas que são repetitivas. Então, algo que é repetitivo, ele pode fazer o seu cérebro primitivo já se apaixonar. Essa informação ela é automática. Por isso que as músicas que tocam muito grudam na cabeça, por isso que o marketing usa emoção ou diversão para passar informação, ou repetição. Você passa 50 vezes na frente do outdoor, você passa a gostar dele, a querer aquele produto. Então, o cérebro ele tem a sua priorização. Só que essa priorização automática, muitas vezes ela comete erros. Você vai lembrar de coisas bobas e vai perder coisas importantes. Tem coisas importantes que não vêm desse jeito redondinho. A coisa é importante, mas ela passou rapidamente, não se repetiu, não veio com envolvimento emocional. Aí é a hora de você entrar conscientemente. Então, a emoção ou a memorização consciente, ela vem ajudar. Quando você se deparar com uma informação preciosa, você tem que parar e falar para o seu cérebro, esta informação é preciosa. E aí entra a mnemônica. Quando você para, quando você aumenta o tempo de exposição, quando você cria
alguma roupagem, você usa essa roupagem como um vetor. Você pode condensar informação, fazer um vínculo engraçado, amplificar uma característica do rosto ou do nome, ou simplesmente colocar um post-it para tropeçar de novo nessa informação daqui uma hora, 2 horas, o cérebro ele começa a se apegar com a informação. Isso é muito importante para quem está estudando, para quem está fazendo cursos, porque a roupagem geralmente é uma roupagem bucólica, chata, não sedutora. Então, a mnemônica é muito importante. Antigamente, a informação ela tinha uma circulação muito complicada, era muito difícil, a gente não tinha essas facilidades que foram possibilitadas pela globalização. Hoje, não, hoje a gente vai para a televisão, aberta um mundo de informações, um mundo de noticiários. Eu estou querendo me concentrar mais nesse ponto aí da notícia mesmo. A gente vai para as redes sociais, um mundo de notícias. A gente vai para os impressos ali que sobrevivem, vai para os portais de comunicação, ou seja, vem de todos os lados. E isso tem causado um cansaço nas pessoas. Chega um determinado momento em que é melhor você não se deixar se colocar diante de tanta informação, doutor, é melhor você dizer, não, eu vou assistir somente um noticiário por dia, eu não preciso assistir 3, 4, 5 noticiários. Seria recomendável isso, a gente dar uma freada nesse volume que está chegando para a gente? Altamente recomendável. O seu cérebro é de sua responsabilidade. Então, se você bombardeá-lo, a primeira coisa que você tem que questionar, qual é a qualidade dessa informação? Ou seja, eu não posso estar sendo alvejado por fake news, ou por opiniões desqualificadas, ou com informações bobas, ou até informações repetidas, que eu leio 10 vezes e poderia ter lido uma vez só. Então, buscar o qualitativo. Qual é a melhor informação para este tema? Eu vou lá e busco essa melhor informação e sigo adiante. Estabelecer um horário do dia, pessoas que você quer ouvir, porque são especialistas naquele tema, tudo isso te ajuda. Agora, quando você fica conectado o tempo inteiro, passeando por portais o tempo inteiro, você automaticamente vai colocar o seu cérebro gastando energia. Tem um capítulo no meu livro novo, Os Novos Desafios do Cérebro, que a gente dá o nome de Os Cobertores Curtos da Atualidade. A gente não tem energia para tudo, não tem tempo para tudo. Então, para ganhar tempo e poder fazer melhor, eu preciso cortar um pouco do hiperestímulo. Então, eu vou ter que aprender a desligar a televisão, eu vou ter que aprender a entrar menos vezes na internet, buscar o caminho. Muito comum que as pessoas vão abrindo uma aba, outra aba, outra aba, outra aba, e descarrilhem, né? Porque justamente os algoritmos, as redes sociais... então eu tenho que desinstalar Facebook, Instagram? Não precisa, mas precisa vigiar, para você não ficar preso e sequestrado dentro dos algoritmos que tendem a reforçar o que você já pensa e que tendem a te bombardear com produtos de venda, de comércio ou de sedução. Mesma coisa vale para jogos de computador, joguinhos de celular. Você acha que está sendo relaxado por aquilo e você está sendo sequestrado por aquilo. E isso também consome energia. Priorizando atividades no mundo real, atividades em monotarefa e multissensoriais, com isso você vai encontrar o dito equilíbrio. Não negando a informação, não negando a tecnologia, mas controlando a informação e não sendo controlada. O mesmo vale para o peso, para a comida. Se você deixar o cérebro primitivo escolher tudo, ele vai escolher aquilo que ele aprendeu na caverna. Ele vai querer um alimento mais calórico, com feedback mais rápido. Mas você não é um cérebro primitivo. Você tem um grande lobo frontal que pode regular. Às vezes você pode buscar, e o cérebro, como hábito, ele vai começando a ver alegria, felicidade, bem-estar em coisas fora do ritmo da informática. E temos que proteger também as nossas crianças com excesso de tela, nossos jovens, que já estão sendo criados no mundo informatizado. Muito difícil imaginar como será o convívio no futuro diante de problemas fora da tela, né? Se nós quisermos acrescentar ao nosso rol de conhecimentos as informações contidas nos seus livros, o que é que a gente deve fazer? Obrigado pela pergunta. Eu tenho 4 publicações. O Cérebro Ansioso é o meu livro mais conhecido, 2018. É um livro que a gente fala começo e meio fim sobre ansiedade. É um livro para o leigo, capinha vermelha. Antes dele, a gente tem o Antes que eu me esqueça,
Esse livro é todo sobre cognição, gerenciamento da atenção, saber gerenciar o tempo, gerenciar a memória. Tem capítulos todos sobre mnemônica, antes que eu me esqueça, cognição. Cérebro ansioso, aí tem 2 títulos mais novos. Depressão não é fraqueza, onde a gente discute o limite da normalidade, tipos de depressão. E o último livro são os novos desafios do cérebro, onde cada capítulo a gente fala sobre burnout, sobre fadiga de decisão, fadiga circadiana, concentração, criatividade, relação com informática. Então, são 4 exemplares escritos para o público leigo e que buscam essa autovigilância e esta desautomação, né? Onde você começa a controlar um pouquinho as rédeas e não deixar o cérebro à la vontade no ritmo da sociedade moderna. Qual seria o recado final que o senhor teria para a gente, doutor Leandro Teles? O cérebro não é uma máquina infinita. Mentira. Você não usa só 10% do seu cérebro. Mentira. A gente está rodando já no cheque especial. A gente está rodando na reserva da gasolina. O cérebro, ele pode dar conta agora, mas a conta vai chegar com problemas físicos. Então, quer começar a ter saúde? Começa aqui. Nas escolhas, nas filtragens, em quais batalhas e qual a exposição que você vai ter. Você tem responsabilidade nisso e autonomia. E não é só com o seu cérebro, não. Tem que refletir se você não é fator de hiperexposição para o outro e se você não está levando o grau de cobrança com relação às pessoas que convivem com você. Você é fator de cuidado do seu cérebro, de vigilância dos seus pares e também de organização para um mundo mais equilibrado. Da forma que estamos, vamos bater cada vez mais recordes de problemas em saúde mental. Muito obrigado pela sua participação no programa Opinião Pernambuco, doutor Leandro Teles. Gratidão é minha. Agradecemos também a vocês que nos acompanharam no programa de hoje. Eu sou o Valdir Oliveira, para vocês que nos acompanham nas rádios Universitária AM e FM. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e a gente se encontra em um próximo momento.